Alô você! Bem-vindo ao seu podcast favorito, o nosso Dois Dedos de Prosa. Você já sabe, mas não custa lembrar, que o Dois Dedos de Prosa é esse lugar de encontro entre vozes potentes, histórias inspiradoras e corações e mentes sedentos e desejosos por expansão, por transformação e por conquista de nova realidade e do sucesso. Nesta temporada, o nosso podcast Dois Dedos de Prosa está discutindo um assunto central para a vida de toda a população. Aqui você sabe que nós trazemos personalidades que tiveram, a partir da expansão e da transformação da sua mentalidade, a construção de uma carreira de sucesso e vitoriosa. Espero que o nosso encontro de hoje possa fazer muito sentido para você e que as histórias que nós vamos aqui contar possam alcançar o seu coração como uma terra fértil e uma semente que germine, brote e dê bons frutos. Nessa temporada você já sabe que nós temos o apoio especial de alguns parceiros da AG Serviços Especializados, do qual este podcast é um produto, mas também do nosso Dois Dedos de Prosa, Jaque Corretora de Seguros, 17 anos de mercado, atuando em todos os ramos de seguro, desde o seguro automotivo, passando pelo residencial, planos de saúde e seguro de vidas, porque o compromisso da Jaque Corretora de Seguros é cuidar do seu maior patrimônio. Nós temos também o apoio da Sunflower Fashion Store, a sua loja, o seu lugar perfeito para transformar você na mulher poderosa que existe aí dentro de você e que talvez você mesmo ainda não descobriu. Só na Sunflower você encontra produtos nacionais e importados, joias, semijoias, bolsas e todos os adereços para que você possa brilhar no seu compromisso, seja ele de trabalho, esportivo ou aquele compromisso social. A Sunflower funciona de segunda a sábado, das 10 às 19 horas. Então segue aí o @Jaque Seguros, lá você vai encontrar tudo que você precisa em matéria de proteção do seu patrimônio. E segue também o @Sunflower Salvador e você vai encontrar todos os artigos de moda de última linha para que você possa estar sempre bem vestida, poderosa e bem apresentável. Mas nós temos também o apoio de Odilon Santos, Advocacia e Consultoria. Se você está aí precisando de assessoria jurídica para a sua empresa, para o seu negócio, se você está precisando de consultoria jurídica, seja na área eleitoral, administrativa, civil, trabalhista, você segue aí o @Odilon Santos Advogado. Lá tem um time especializado, pronto para receber a sua demanda, te assessorar e te auxiliar da melhor maneira possível. E por falar nisso, o Dr. Odilon, que é parceiro do nosso projeto, amigo querido, é o nosso convidado de hoje. Você sabe que essa temporada nós estamos falando sobre eleições. E tem muita gente que não gosta da pauta política. É fato que a política no mundo enveredou nos últimos anos por um caminho que está distante daquilo que nós pensamos. E nós já tivemos aqui um primeiro episódio na semana passada. O meu convidado foi o Rodrigo Ita, ex-secretário de Estado, ele que é cientista político de formação, você curtiu, foi top demais. E hoje nós vamos ter aqui conosco, na sua casa, você que nos acompanha pela sua Smart TV, talvez aí na sua caminhada, na sua corrida, você que nos acompanha por qualquer uma das plataformas tocadoras de podcast, ou de carona no seu carro, né, o Dr. Odilon Santos. Nós estamos do lado de cá muito felizes em ter você do lado de lá, aqui com a gente. Dr. Odilon, seja muito bem-vindo a esse espaço, que é um espaço de transformação social, um espaço em que a gente concebeu pensando em contar histórias. Os meus amigos dizem que eu sou bom de caso e de causos também. E eu resolvi, com a minha equipe, nós decidimos construir esse espaço. Já fizemos algumas temporadas desse podcast, aqui já passaram figuras importantes, autoridades de Estado, autoridades detentoras de mandato
eletivo. Aqui já passaram artistas como Carla Vise, que esteve com a gente aqui numa campanha extraordinária do Outubro Rosa. Aqui já passou um tanto de histórias potentes que inspiram outras pessoas, porque o nosso propósito é inspirar pessoas a fazerem coisas extraordinárias e a despertarem dentro delas o potencial que elas têm e às vezes nem elas mesmas sabem. O meu convidado, o Dr. Odilon, só para você saber, é um jovem advogado, consultor jurídico, com uma trajetória de vida extraordinária, de sucesso acadêmico, profissional e pessoal. Odilon, que é formado em Direito pela Universidade Federal do Estado da Bahia, nossa querida UFBA, mas também fez especialização na Faculdade Baiana de Direito. Ele é especialista em licitações, em contratos, e é um eleitoralista dos mais respeitados e reconhecidos na Bahia e também no Brasil. Sua carreira profissional inclui experiências notáveis em diferentes setores. Perceba que Odilon foi assessor jurídico da Câmara Municipal de Coração de Maria, sua terra natal. Odilon ali ofereceu os seus serviços em defesa dos interesses da população, ajudando o Parlamento Municipal a legislar e a fiscalizar em prol dos interesses de toda a população, mas também foi coordenador jurídico de licitações da Ernst Young do Brasil, né? Onde pôde contribuir também nesse importante espaço, desempenhando o papel de supervisor e garantindo conformidade com a lei nos processos licitatórios. Também exerceu função de consultor jurídico de processo legislativo na Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo Magalhães, prefeitura importante, a capital do Oeste, onde o agronegócio contribui decisivamente com a produção de commodities para a economia baiana. A gente acompanha isso. Você está aqui acompanhado de nosso amigo e irmão Raul Marambaia. Nós trabalhamos juntos na Secretaria de Agricultura e a gente sabe a importância daquela região, daquele município para a economia do estado da Bahia, mas você também é um militante social de causas e questões sociais, um ativo defensor da diversidade, da inclusão, membro da Comissão da Diversidade Racial e Gestão Pública do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e é autor do livro Financiamento Eleitoral, o descompasso entre o novo sistema de doações de campanha e a cultura de arrecadação via fontes vedadas. Além disso, coordenou o livro Políticas Afirmativas e Inclusão e Equidade Racial, que é uma pauta que quem lhe acompanha nas redes sabe que você defende e milita. E além disso tudo, Odilon, mais do que eu, não posso dizer assim como eu, é um atleta amador, corredor, ciclista, nadador, e está aqui com a gente, vindo de uma jornada de viagem para Brasília, para Pujuca. Estava lá degustando um bom vinho, comemorando o dia 28. Odilon, seja bem-vindo a esse espaço que a partir de agora é todo nosso. Muito obrigado, meu amigo. Eu acho que eu nunca tive uma apresentação tão bem feita como essa. Obrigado, Alice, pelo espaço, pelo poder de fala, né? Pelo espaço de fala, toda oportunidade que eu tenho de falar em algum ambiente que seja. Eu agradeço a oportunidade porque, para mim, chegar em determinados espaços vale muito. Então, à medida que eu vou alcançando determinados espaços, eu agradeço porque eu percebo que eu estou no caminho certo. Então, agradeço o espaço de fala. O seu programa, o seu podcast é um programa conhecido por todos, né? Então, para mim é muito gratificante estar aqui com você hoje. Como eu disse, nunca fui tão bem apresentado assim. E às vezes a gente vai fazendo as coisas nas nossas vidas, a gente vai desenvolvendo determinados trabalhos e a gente não se toca do que a gente está construindo naquela trajetória. Eu sou uma pessoa que advogo autonomamente, então eu não tenho tanta necessidade de desenvolver currículos, né? De colocar meu currículo para a amostra.
E quando me pedem minha descrição, meu mini currículo ali, eu vou acrescentando as coisinhas que eu vou fazendo durante os anos e isso eu acabo às vezes até me surpreendendo com a quantidade de coisas que a gente vai fazendo, né? Isso é importante, eu busco manter isso como um objetivo de vida e como inspiração de alguma forma para as pessoas que vieram de baixo assim como eu vim. E é isso, vamos prosear e vamos nessa. E acho Às ordens. importante, você que me acompanha sabe, é vício de linguagem, não é dúvida. Portanto, penso que é importante, primeiro, e aí já dando a oportunidade para você de forma breve nos contar, porque assim, você é um homem que se define e se autoafirma negro, que o é. Eu quando estava preparando esse nosso bate-papo, assisti atentamente algumas coisas que encontrei, não só no seu perfil do Instagram, mas também na grande rede, não é? De estatura médio para baixa, de óculos, hoje sem gravata amarela, com blazer cinza, mas assim, que vem do interior do estado. Você vem da cidade de Coração de Maria, quem que pese esteja no entorno da Grande Salvador, entre Salvador e Feira de Santana, não é? Também próximo à região de Alagoinhas, que são assim 3 importantes regiões, a capital do estado, a cidade mais central da Bahia, por onde passa todo o processo de desenvolvimento do estado, que é Feira de Santana, mas certamente enfrentou dificuldades próprias de quem vem de uma cidade do interior, de quem vem de uma família não tradicional, mas de uma família de operários, de trabalhadores, não é? E escolhe uma das carreiras mais concorridas e importantes do nosso Código Nacional de Atividades, que é a carreira da advocacia, não é? E formou na Universidade Federal. Isso não é pouca coisa, ainda hoje o vestibular na UFBA é muito concorrido, especialmente em algumas áreas, o direito é uma delas, né? E construir essa trajetória que você construiu, eu penso que quando olha para o retrovisor, você sente muito orgulho, mas também aqueles que conhecem a sua vida, a sua história, que viu um menino correndo descalço, sem camisa, com calção às vezes meio frouxo, caindo no quintal de casa, na porta da rua, jogando futebol no cascalho, ou às vezes no calçamento, porque no nosso tempo nós somos mais ou menos contemporâneos, eu sou um pouco mais velho, né? Mas a gente tinha muita dificuldade de infraestrutura, de saneamento, todas as dificuldades, né? Então chegar até aqui certamente lhe exigiu muito esforço, transformação, expansão de mentalidade, e não apenas aproveitar, mas como criar em alguns momentos as oportunidades que pessoas com a origem como a nossa não têm, né? De forma prática. Então, olhando para o retrovisor da história de forma muito simples, fora do currículo Lattes, fora do LinkedIn, né? Fora dessa trajetória pública, dessa bio que se apresenta para fora, quem é o Odilon Santos? Não, com certeza. Eu acho que isso, na verdade, a minha vivência foi o que me preparou até para as dificuldades pequenas do que acontece hoje no meu dia a dia, por exemplo. Eu percebo que às vezes eu não sinto tanto a pressão de determinadas situações porque eu já passei por coisas que eu considero pior. Então, eu sou um jovem, me considero jovem ainda, advogado, negro, sim, e é uma pauta que eu defendo, mas vindo do interior do estado, de Coração de Maria, estudei muito tempo em Feira de Santana, estudei no Colégio da Polícia Militar de Feira de Santana, e na minha casa a educação sempre foi o principal objetivo assim dos meus pais. Eles sempre focaram muito nisso, tanto para mim quanto para minha irmã. Isso sempre foi um objetivo. Vocês precisam de alguma forma fazer acontecer através da educação. Isso sempre foi um ensinamento dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. Hoje é até aniversário do meu pai, não fui lá dar um abraço nele por compromisso da profissão mesmo, do dia a dia, mas e por ter recebido esse convite aqui, que eu entendo como fundamental. Mas eu sempre tive esse... Como é o nome do seu pai? Jânio. Aí manda um abraço para o um abraço Jânio aí para Jânio, que está aniversariando hoje. Coisa boa. E sempre tive essa necessidade de
devolver de alguma forma para os meus pais o esforço que eles fizeram para minha educação e para a educação de minha irmã. Então eu sempre me dediquei, sempre fui um cara que tratei as coisas com muita leveza durante as minhas durante tudo que acontecia em minha vida, mas sempre tratei a educação como sendo o meu principal objetivo. Então eu estudei no Colégio da Polícia Militar, era um colégio público, mas era um colégio que me dava o que eu entendia como necessário para eu chegar em determinada posição. E formei lá no Colégio da Polícia Militar, tentei inicialmente um vestibular para engenharia civil, porque eu não tinha naquele momento tanta noção assim em relação ao que eu queria ser, né, na minha trajetória. Eu formei muito novo no ensino médio, eu formei com 15 anos. Então, por ter formado com 15 anos, eu não tinha tanta noção. Fiz um vestibular da UFBA para engenharia civil, passei na primeira fase, perdi na segunda. Aí depois que eu entendi o que era o vestibular e passei a estudar um pouco mais o que seria a trajetória e tal, quais as matérias que eu mais me familiarizava, eu falei, olha só, acho que o direito é uma boa opção. Acabei fazendo um ano de cursinho pré-vestibular, também em Feira de Santana, e aprovei no vestibular para a UFBA. Eu fiz algumas provas de vestibular, fiz o Enem, ainda era na versão anterior de 63 questões, né? Hoje é uma prova mais extensa. E fiz alguns outros vestibulares, fiz o vestibular da UF de Feira de Santana, mas depois que eu passei na UFBA, eu entendi que era o meu objetivo principal, parei de fazer e vim cursar o vestibular. Chegando em Salvador, eu não tinha absolutamente ninguém. Nenhum amigo assim. Mudança total de vida. Nenhum amigo exato, próximo, né? Exato. Mudança de ambiente, de estilo de vida, de tudo. E eu precisei me acomodar naquele espaço que eu estava me submetendo, né? Eu sou um cara que eu tenho uma certa facilidade em fazer amigos. Para mim foi tranquilo. E hoje eu tenho a grande honra de ter grandes amigos que foram feitos num período de faculdade. E sempre tracei a minha trajetória, tanto focando na questão da educação, mas principalmente também no relacionamento. Eu acho que relacionamento é muito você consegue atingir determinados espaços quando você se relaciona bem. Bem, perfeito. Então, eu acho que é uma soma, né? Você não necessariamente não tem como você ser só técnico. Se você for só técnico, você não consegue. Meus amigos estão acostumados a me ouvir dizer o que eu aprendi com o meu amigo e mentor Felipe Lima, que o que importa na vida não é o que você tem, não é o que você sabe, não é o que você faz. O mais importante na vida é com quem a gente está. Exato. Conexões com pessoas certas, nos ambientes certos, que nos fazem voar mais longe, né? Não só mais alto, mas mais longe. Eu também acredito muito no poder do network. Digo sempre que o maior benefício que eu tenho, meu maior tesouro, meu maior bem, anda comigo no bolso, está no meu celular, que é a minha agenda de amigos queridos que ao longo da vida eu pude construir, na vida pessoal, mas também na vida profissional, e relações que a gente leva e guarda para uma vida inteira, não é? Então acredito muito que quando a maré baixa, os barquinhos baixam todos juntos, e quando a maré sobe, os barquinhos também sobem todos juntos. E sou cristão, sou deísta, não é? E acredito como filosofia de vida no que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 4, não é? Que é melhor ser dois do que ser um, né? Porque ter melhor paga o seu salário, e isso é uma orientação exatamente ao bom relacionamento, aos bons grupos e ao network saudável. Com certeza. Então, a partir disso, eu comecei a me desenvolver, sempre tive curiosidade de aprender diversas áreas do direito, então eu estagiei durante a minha faculdade em diversos órgãos, em diversos escritórios de advocacia, para eu entender melhor e conseguir mensurar o que eu faria depois de formado. Então eu estagiei na Procuradoria do Município de Salvador, estagiei em uma vara do TJ, do Tribunal de Justiça,
eu estagiei em alguns escritórios de advocacia e a partir disso você vai entendendo melhor se você quer ser... Qual o caminho? Se quer advogar, se quer ser servidor público. Cheguei até a fazer um concurso assim durante a minha graduação, mas não era bem o que eu queria fazer. O concurso do Tribunal de Justiça foi aprovado, minha mãe quase me mata porque eu não assumi o concurso, mas vida que segue. Decidi advogar e o início da advocacia, assim como hoje a gente passa por algumas dificuldades, né? Eu tenho hoje 9 anos de advocacia. Então, a gente costuma dizer que a advocacia começa a funcionar a partir do 10º ano, né? A gente passa por muitas dificuldades, por muitas provações. Eu passei a entender que advogados que têm muitos anos de serviço também passam pelas mesmas provações, mas o início é muito doloroso, entendeu? Por isso que a advocacia é uma atividade para poucos. Poucas pessoas ficam na advocacia porque efetivamente é um sacerdócio, é trabalho de formiguinha mesmo, de você construir as relações, de você conseguir se posicionar, conseguir estar bem colocado nos ambientes, ou aproveitar as oportunidades que você falou, de criar as oportunidades, e é bem complexa a atividade. E aí a partir do momento que eu começo a advogar, a gente vai ali construindo e tal, faz um pouco de generalismo mesmo, atua em todas as áreas do direito, depois você vai especializando e vai ramificando mais, mas é uma atividade bem difícil. Então a minha trajetória é pautada no esforço, desde a minha aprovação no vestibular, a transformação que eu passei na minha vida vindo para Salvador, e querendo permanecer em Salvador, porque depois que eu formei, eu estava ali próximo de formar, eu falei, olha só, eu só não posso agora voltar para Coração de Maria, eu não vou voltar. E aí conversei com minha mãe e falei, mãe, eu não vou voltar, ficar por aqui. Não vou voltar, vou fazer de tudo para ficar. Porque, querendo ou não, é uma cidade que é capital e tudo mais, e as oportunidades são criadas aqui. Então eu optei por ficar por aqui e eu fiz esse esforço para permanecer. Então, quando você não tem tantas oportunidades de berço, né, digamos assim, você precisa criá-las, e a partir disso você precisa ser um pouco resiliente mesmo. Vamos lá, vai acontecer e é uma prova por de aí resistência, vai, né? exatamente. É para você que é maratonista, aí prova de resistência não é a maior das dificuldades. A gente vai passando acostumado a negociar consigo mesmo, trabalhar o mental o tempo inteiro para ir vencendo quilômetro a quilômetro. Mas veja, você coloca que só tem 9 anos, não é, de atuação no direito, jovem que com uma jovem carreira e de sucesso. Nós falamos aqui, é reconhecido, não é, nesses 9 anos de caminhada nas áreas que você escolheu para militar no direito. E eu destaco assim três momentos importantes que eu julgo da sua história, não é, por tudo que eu já ouvi de você, das pessoas falarem a seu respeito, por tudo que eu pude ver e pesquisar e conhecer. Primeiro, a construção de uma obra, né, que não é fácil. Escrever um livro, eu digo sempre às pessoas, parece até fácil para alguns, mas o caminho completo de escrever, botar na editora e publicar e lançar, não é fácil. E a gente vai encontrando resistências e oposições e dificuldades naturais no caminho, né, mas você é autor de uma obra importante para o universo do direito eleitoral, não é? Que nós já falamos aqui, que é o financiamento eleitoral, o descompasso entre o novo sistema de doações de campanha e a arrecadação por fontes vedadas, que era um problema, né? A lei vem para tentar trazer equidade na disputa, porque uns recebiam fortunas de doações de empresas com quem tinham relacionamento, de personalidades jurídicas e todo tipo de esculhambação, que chegou a ser um momento, não é, até promíscuo o processo eletivo no Brasil, quando não devia ser, quando devia ser o momento da manifestação popular, porque é o momento onde todos os indivíduos se transformam iguais, seja ele preto, branco, rico, pobre, douto, indouto, culto ou não, é, na urna todos nós temos o mesmo valor.
não é? Mas quando agentes externos atuam para induzir o processo de tomada de decisão, não é? E de dominação nas instituições, aí o povo fica desamparado, porque os compromissos depois de eleito são com aqueles que bancaram, o grande capital que bancou o financiamento disso. Então, por isso, refuta uma obra importante para esse processo, mas também dois outros momentos. E você vai se lembrar do 13 de junho de 2023, quando você, em sessão presencial, no plenário do TSE, com Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, você apresenta uma tese eleitoral, resultante de um processo eletivo no seu município de origem, que é Coração de Maria, e essa tese, no mês seguinte, ela é acolhida, ela é publicada a decisão, e culmina com a cassação de uma chapa, a derrubada dos votos de uma chapa por fraude em candidaturas femininas, aquilo que nós acostumamos no senso comum ouvir de candidatura laranja, que são as candidaturas feitas de faz de conta. E aqui eu quero fazer um recorte importante, que a política é um ambiente historicamente machista. Então, quando o Congresso vota por iniciativa das mulheres e aprova e promulga-se uma lei, um projeto de lei, que é para garantir o mínimo de 30% de mulheres na política, é para garantir o direito do mínimo dessas mulheres. E aí, os homens que na distribuição dos recursos, do tempo de rádio e TV, ocupam a maior parte dos espaços, e eu me lembro de casos, por exemplo, Vitória da Conquista, foi eleito uma pessoa com quem eu tive relação, um amigo com quem eu tive relação política durante um tempo, e na chapa tinha uma candidata que nem nela votou, porque o marido era candidato, ela votou no marido. Então era uma candidatura de faz de conta, porque ainda hoje caça-se e cerceia o direito às mulheres. Na Assembleia Legislativa nós temos 63 deputados, se eu não me engano, eu não vou falar se alguém puder pesquisar para me dar o dado correto, mas parece que são 9 parlamentares apenas, não é? Mulheres. E no Congresso também a disparidade é muito grande. E aí você defende uma tese escrita, faz a sustentação oral, tem o êxito, o triunfo, para você a vitória, né, de ter ali o intento da defesa da lei, não é, atendida e, consequentemente, a defesa dos interesses da população. E o segundo momento, em 24 de janeiro, pretérito último, quando em sessão virtual, em audiência virtual, presidida pela ministra Carmen Lúcia para o aperfeiçoamento das resoluções eleitorais para as eleições de outubro deste ano, você também apresenta uma tese que ela é incorporada, aceita, aprovada, acolhida, né, e vai estar uma contribuição importante na resolução das eleições deste ano sobre a qual o TSE balizará e orientará o processo eletivo. Então, nos fale assim, do sentimento, não é? De 3 momentos importantes na sua vida. Eu sei que teriam muitos outros que você poderia destacar, mas penso que esses 3 são 10 deputadas, né? Errei por uma, na verdade. Então, perceba, de 63 nós temos apenas 10, menos de 20% do total. A cota é para 30%, nós temos menos de 20%, né? E tem câmaras de vereadores na Bahia, no Brasil, que não tem uma só mulher, não é, parlamentar. Então, eu queria que você falasse para a gente, para quem nos acompanha aqui no nosso Instagram, @Alisson Gonçalves, no nosso canal do YouTube, Alisson Gonçalves 2D de Prosa, nos acompanham militantes políticos, nos acompanham detentores de mandatos eletivos, mas também a população como um todo, em geral. Eu queria que você dividisse com a gente o sentimento dessas experiências vividas por você, militando no direito eleitoral. Perfeito. São bastantes experiências mesmo que a gente vai acumulando ao longo do tempo. Em relação ao livro, é um livro que parte inclusive eu já estou mensurando aí a segunda edição, porque a legislação eleitoral ela é muito mutável. Então toda eleição a gente tem uma espécie de alteração na legislação que vai ali destinar a aplicação e o modo que os concorrentes, né, ao pleito vai agir durante aquele período. Então, como toda eleição muda um pouco, eu estou pensando já na segunda edição. Em relação à questão do financiamento de campanha por
Fontes Vedadas, esse livro surgiu após a alteração legislativa de 2015, que faz uma alteração substancial no modelo de financiamento de campanha, no sentido de retirar a possibilidade de doação por pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. E resolvem que, a partir dali, só estaria autorizado a doar para campanhas eleitorais pessoas físicas e que seria utilizado o financiamento público, que é através do financiamento eleitoral, do fundo eleitoral e do fundo partidário. A partir dali, eu comecei a observar isso. Teve alteração em 2015, a primeira eleição foi a eleição de 2016. Eu comecei a observar que naquela eleição houve uma massividade da quantidade de pessoas vinculadas a grandes empresas que faziam doação para as campanhas eleitorais. Então, houve a retirada da PJ, da pessoa jurídica, como doadora para campanhas eleitorais, só que necessariamente as pessoas vinculadas a essas pessoas jurídicas estão efetivamente autorizadas a fazer doações. Então a gente tem aí um contrassenso, né? Que impede a possibilidade de doação por pessoas jurídicas e permite que pessoas efetivamente vinculadas a essas pessoas jurídicas façam doações. Então é como se o sistema proibisse determinada situação que, na prática, acontece a mesma coisa. Eu estou procurando aqui um assunto sobre isso que depois da sua fala eu quero fazer uma pergunta. Ele retira, na verdade, a transparência do processo de financiamento de campanha. E aí muito se discute. Eu dei uma entrevista uma vez na Rádio Metrópole com o professor Rafael Petrancioli, grande amigo que foi meu professor na pós-graduação em Direito Eleitoral, e lá a gente debateu o modelo ideal de financiamento. O modelo ideal de financiamento é algo que, nesse momento, é uma resposta muito difícil de ser dada. Só que talvez o modelo ideal de financiamento ainda seja o modelo de doação por pessoa jurídica. Porque a gente está escondendo nesse momento a verdade das eleições, do financiamento das eleições. A gente está escondendo, a gente não está dando cara para quem faz as doações. Para quem faz as doações, perfeito. Entendeu? Então, os objetivos eles estão escondidos dentro da doação por pessoa física. E aí no livro eu discuto um pouco sobre isso, eu falo das arrecadações via fonte vedada, falo do novo conceito, né, que seria através do financiamento público, mas percebemos que até no financiamento público a gente vê priorização de determinados candidatos. E aí a gente já parte para a minha ideia lá do final da resolução de 2024, das eleições de 2024. Mas só para finalizar essa questão do financiamento de campanha e do livro, né? Necessariamente fala-se sobre a necessidade de o sistema de financiamento eleitoral brasileiro ter uma e comunicar com a verdade, comunicar efetivamente com quem está financiando o processo eleitoral. Porque depois o eleito vai representar os interesses de quem está ali financiando, né? Exato. Aí tem regras, que é o que eu estava procurando aqui numa mensagem que nós trocamos outro dia. Por exemplo, eu vou fugir desse eixo aqui e vou falar da minha cidade. É possível um vereador eleger em Ilhéus com 142 mil de gasto oficiais, né? Porque uma coisa leva a outra. Isso também, o teto de gastos, ele está incluso nesse processo, né, de modelo de financiamento eleitoral. Mas, na prática, é impossível que o vereador se eleja gastando 142 mil.
Então ele usa até 142 mil das doações oficiais, mas se a gente ampliar a visão e se os órgãos de fiscalização e controle tivessem braço para acompanhar a movimentação real de cada campanha, a gente sabe que não custa só isso. Não é? E ainda tem gente que consegue declarar menos do que o teto do que é permitido. A eleição em Salvador esse ano para vereador tem 500 e poucos mil reais de limite de gasto. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que vou falar, mas eu quero conhecer quem se elegeu só gastando aquilo que está no oficial. Então eu sou um crítico, não falo com tanta profundidade, eu atuo do outro lado, não é? E a gente enfrenta o poder e vê o poder do abuso econômico, não é? Do que nós estamos vendo aí, inclusive em determinados lugares e órgãos de uso de máquina, etc. Não é? Virou moda, qualquer vereador com máximo respeito à função de vereador de um município qualquer recebe uma patrulha mecânica que depois não tem nem condição da associação que recebeu tomar de conta e dar manutenção. Então o uso de outras formas, né, para burlar essa questão do que é o marco legal é algo que preocupa a gente, doutor. E eu tenho dito que do jeito que a coisa está, poucas vezes lideranças populares terão chance de disputar e garantir um mandato eletivo para representar seus pares. Não é? Daqui um pouco nós vamos ter só capitanias hereditárias nos espaços de poder eletivo, não é? E aqueles que representam esses CNPJs que, embora não possam aparecer na declaração formal, é quem estão por trás na maioria das grandes eleições de norte a sul, do Iapoque ao Chuí nesse país. É muito complexo fazer a análise de quanto se gasta numa campanha eleitoral. A gente sabe que a campanha eleitoral é muito cara, o processo eleitoral, a eleição é a festa da democracia, então essa organização dessa festa da democracia é uma organização que requer recursos, né? E efetivamente, quando a gente tem lá o limite de gastos, a gente precisa entender que aquele limite de gastos é onde a justiça eleitoral foca. É lógico que tem os mecanismos de controle, de análise de abuso de poder econômico e tudo mais, que isso é feito pelas partes, né? Pelo Ministério Público, pelos candidatos e pelos partidos políticos, mas no geral a justiça eleitoral efetivamente não tem como controlar o que é gasto fora daquele limite de gastos. Então é muito complexo fazer essa análise de efetivamente se o cara gastou ou não gastou aquele valor do limite de gastos. É bem complexo. Então a gente fala um pouco sobre isso. Eu acho que o modelo de financiamento de campanha precisa ser ajustado. Eu fui agora no último mês, né, para o Congresso de Direito Eleitoral, o Congresso Nacional de Direito Eleitoral, e lá se falava muito sobre o melhor meio de doação de campanha, e se falava como é que a gente operacionaliza o financiamento via pessoa jurídica hoje, como é que isso retornaria. Talvez através de uma administração pelo Estado desse dinheiro. Então, interessados em doação de campanha fariam as doações e o Estado concentraria esse valor, como é o caso da divisão do fundo partidário. O Estado faz o controle desse valor e distribui. Mas do jeito que a mídia é tão perversa, é isso. Tão irresponsável, parte da grande imprensa, para ser justo, é tão irresponsável quanto os políticos mal intencionados. Eu não sei como é que isso chega, como isso comunica com a sociedade. Não, mas é complexo. O próprio financiamento público tem as regras lá de distribuição, né, entre os partidos, e ainda assim a gente perpassa, antes de falar da questão de Coração de Maria, aproveitando que a minha sugestão da resolução do TSE tem vinculação com financiamento público, na minha atuação eu já atuei em alguns casos, e aqui eu posso citar um,
de candidatos que não tiveram acesso ao fundo partidário. E candidatos que estão enquadrados dentro da regulamentação legal. A exemplo das mulheres, por exemplo. As mulheres e os negros têm cota de participação no fundo partidário, obrigatoriamente pela lei. Sim. Então eu atuei na eleição de 2022, na campanha de algumas deputadas distritais do Distrito Federal, algumas candidatas, né, que não tiveram acesso ao fundo partidário. A partir dali a gente entrou com ação para que os dirigentes partidários destinassem os valores das cotas de financiamento partidário que elas teriam direito. Fizemos um cálculo de quanto o partido recebeu, analisamos com base no território nacional todo, quanto aquele partido teria destinado para o Distrito Federal e, a partir dali, quanto aquelas candidatas teriam direito. Judicializamos, a gente teve uma decisão favorável, no entanto, essa ação foi no meio da campanha, a gente conseguiu essa decisão com 10 dias para o pleito. Então, as candidaturas dessas mulheres ficaram inviabilizadas, porque a gente não tem como funcionar a campanha eleitoral sem dinheiro. Sim. Então, a partir disso, é que eu fui me aprofundar em relação a como é direcionado o financiamento eleitoral, através do fundo eleitoral e do fundo partidário. Essa distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral é feita através do regimento, do regramento do partido. Cada partido tem o seu direcionamento, como é que será feita a destinação dos valores para os candidatos. Só que existe uma coisa chamada autonomia partidária. Sim. Então, todo partido tem autonomia para dizer como vai fazer essa distribuição. O problema é que antes de 2024, e essa vai ser a primeira eleição que a gente tem transparência nessa distribuição, antes de 2024 a gente não tinha um critério estabelecido de como esses partidos fazem essa distribuição para os candidatos. Quando surgiu a oportunidade de participar da audiência pública do TSE, que sugeriria algumas alterações para as resoluções, né, de 2024, me surgiu a ideia de fazer essa solicitação. A gente montou, eu montei alguns grupos de estudos em relação ao direito eleitoral para a gente tentar viabilizar algumas sugestões, e eu entendi que naquele período ali aquela sugestão seria a ideal. Então, a nossa sugestão é no sentido de que os partidos políticos sejam transparentes na distribuição dos recursos para os candidatos. E isso é básico. Porque se o partido está recebendo dinheiro público, é natural que essa transparência exista. Perceba, só uma pergunta para a gente botar fogo no negócio aqui. Eu estou conversando com o doutor Adilon Santos, advogado, especialista em direito eleitoral e administrativo. É uma pergunta, tá? Para toda tese uma antítese, e longe de mim querer confrontar a sua tese aceita e publicada nas resoluções do TSE, e eu não sou advogado. O partido X recebe um valor Y em recurso. E esse recurso é para ser distribuído, porque fundo partidário é uma coisa, fundo eleitoral é outra. Vamos falar do fundo eleitoral, né, que é aquele dinheiro que só chega por força de lei no período eleitoral. E ele distribui, esse partido X distribui o recurso Y pelo número Z de candidatos. Esses candidatos recebem o recurso oficialmente em suas contas de campanha. E ao prestar conta do recurso, ele precisa dizer que o dinheiro veio do partido. Então, se o partido recebeu um valor X para distribuir para o número Z de candidatos, e ele distribuiu de forma igualitária, os 10 candidatos, ou de forma igualitária ou não, os 10 candidatos em sua prestação de contas vão declarar que receberam esse recurso do partido, correto? Correto. Isso não é um mecanismo de transparência? Porque os candidatos se obrigam. O partido recebeu um valor X e distribuiu pelo número X de candidatos.
esses candidatos se obrigam a prestar conta de campanha, que contas que são apreciadas pelo tribunal, né? Esse não é um mecanismo de transparência de como aquele... Isso não serviria como... É uma pergunta, não é? Só para compreender. Esse é um mecanismo estabelecido pela Justiça Eleitoral para fins de prestação de contas de campanha. A nossa sugestão em relação à resolução é que o partido estabeleça os critérios de distribuição do fundo. Porque o que acontece? Às vezes o partido pega aquele valor todo e ao invés de distribuir para 10, distribui para um só. Entendi. E aí ele manda para um só. Por que você distribui para um só? Isso não fere a autonomia partidária? Em tese não, porque a gente está falando apenas de transparência. Perfeito. Então por mais que ele fale assim, olha só, eu tenho 30% aqui. Se eu tenho 30%, eu tenho 10 candidatos, eu tenho 30% para as mulheres. A gente vai fazer a conta do valor que foi recebido pelo partido. E esses 30% que ele tem destinado para as mulheres, ele vai precisar atender ao critério das cotas. Então, não cabe o partido não destinar nenhum valor para as mulheres. Mas, perceba, se tem 10 mulheres e o partido doa para uma... Se ele atender aos 30% de destinação para as mulheres, está correto. Então a ideia não é da transparência. A ideia é, então, de intervenção na autonomia partidária para estabelecer critérios. Porque eu estou problematizando, para o senhor dizer. Porque se o partido recebe R$1 milhão, certo, 30% disso é para mulheres, 300 mil. Certo. E eu tenho 5 mulheres candidatas, né? O partido distribui para uma ou para as 5. Isso é decisão com base na autonomia do partido. Ótimo. Correto? Correto. Mas se vem uma resolução dizendo que o partido se obriga a dividir para as 5, não. Aí não fere o princípio da autonomia. A resolução não diz isso. Não diz isso. Não, a resolução não fala que você tem que distribuir para todas as mulheres. É uma análise do critério com base na possibilidade da candidatura, tem que avaliar se tem efetivamente... Quem tem viabilidade. Se tem viabilidade, se não tem. Certo. Aqueles critérios ali são com base na autonomia partidária. O que a resolução fala é que pegue esses critérios que você fez com base na sua autonomia partidária e dê transparência a isso. Dê transparência a isso e dê transparência também aos valores que você está destinando para os candidatos. Então é transparência das duas coisas, do critério e da destinação dos valores. Isso não existia antes. O partido simplesmente recebia os valores e destinava, e aí você teria que fazer a análise na busca lá no sistema de divulgação de candidaturas. Isso é tão rápido assim. que quando você tem 2 ou 3 prestações de contas, né? Salvo engano. Você tem a primeira parcial, que antigamente podia fazer zerada e prestar contas na final. Geral. Não é? Mas quando vai para a primeira parcial, já é uma confusão no interior dos partidos, porque todo mundo sabe o dinheiro que chegou e que recebeu. Por isso que eu estou perguntando que se a ideia realmente é a transparência, ou que essa autonomia partidária tem um mínimo de regramento para ser balizada. Uma autonomia que não seja tão autônoma, porque é aqui. Tem autonomia dentro da faixa. Entre a branca e a amarela, você tem que ir aqui. Eu entendo que é um pouco isso. E sobre Coração de Maria, você falou pouco já aqui ao mesmo tempo do livro e da sessão de 24 de janeiro, mas esse caso de Coração de Maria foi emblemático, eu lembro que foi um dos primeiros. Não é assim, quando eu digo um dos primeiros, que eu tenho memória, pelo menos, mas sei também que foi um dos casos assim vanguarda, né, desse processo, e vi que deu mídia, deu uma repercussão muito grande, não é, dessa atuação sua que conseguiu comprovar fraude, né, em candidaturas femininas, dentro do que nós até estamos falando já aqui, né, nesse bate-papo nosso. Coração de Maria foi um bom case, né, em matéria eleitoral. A gente tinha lá a situação de candidaturas fraudulentas de 2 mulheres com votação zerada. Então essas mulheres tiveram votação zerada, não fizeram campanha, não tinham conta bancária, não prestaram conta. E o que é que acontece? O que é que eu colhi disso tudo, né? Desse processo?
é um processo que trouxe para o município, e isso aí eu posso falar com propriedade, trouxe para o município uma sensação de que a justiça eleitoral funciona. Eu ouvi de muitas pessoas isso. Olha só, eu não acreditava, eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, porque realmente a gente vem de um momento de transformação da política, mas a política antiga é muito enraizada ainda. A política da fraude à cota de gênero, que é uma das espécies, né, da política antiga, da compra do voto, da boca de urna, isso acontece ainda muito. Então, quando a gente ingressou com essa ação, era uma ação completamente desacreditada, que ninguém tinha convicção de que isso ia para frente, e aí lutamos e tal, tivemos uma sentença procedente. E se tiver político importante, influente, do outro lado, a sensação de impunidade, ela é levada à terceira potência. A gente tinha lá o presidente da Câmara na época, e tivemos a sentença de procedência, chegamos no tribunal aqui, o tribunal não considerou a fraude, e aí tivemos uma reversão do julgamento, tomamos 7-0 aqui no Tribunal Eleitoral da Bahia, e recorremos porque a gente imaginava que a gente já tinha alguma jurisprudência. Tivemos o caso de Jacobina, que foi um dos primeiros, a gente já tinha jurisprudência, e falei, não, esse processo aqui tem possibilidade, é muito parecido com a jurisprudência, então vamos lá. E a grande lição disso aí é o que eu tô vendo agora nas eleições de 2024. Tá todo mundo muito preocupado com as candidaturas femininas. Isso a gente não via. O candidato de verdade. E a gente fala, na verdade, dessa questão da representatividade da mulher. Muito se fala no meio dos eleitoralistas em relação à reserva de vagas. Eu não acho que reserva de vaga vá melhorar esse cenário. No sentido de você ter ali tantas cadeiras específicas, só pode entrar mulher. Eu acho que isso é uma forma forçada de você impor determinada ação afirmativa. Eu acho que não é por aí. Eu acho que é muito do incentivo da mulher, da participação na política, de incentivar e de criar cenários para que as mulheres se aproximem mais da política, mas a gente percebe a movimentação nesse ano de 2024 em todas as cidades que eu fui até o momento, essa preocupação em colocar como candidatas mulheres que efetivamente estão interessadas em participar das campanhas. Acho que isso é o principal sintoma, né? Ou principal, na verdade, sequela, digamos assim, da quantidade de cassação que tivemos por conta de fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. O povo não ficou chateado com você na sua cidade natal, não? Ficou teve uma parte que ficou muito feliz, certamente, né? Mas teve gente bem chateada com você. Teve, mas e é complexo na cidade pequena, porque por eu ser de lá, por eu ser criado lá, nascido e criado, a gente tem relação com todo mundo, então a gente conhece todo mundo, e acaba que às vezes a gente fica com essa situação, mas paciência, tem que saber legal, né? Tem que saber dividir as coisas, dividir trabalho da vida pessoal, e tá tudo certo. Vida que segue. Eu acho que a cidade ficou ainda mais orgulhosa do seu ilustre filho. Eu queria assim, registrar uma coisa, você fala importante. Aí, uns 5 minutos para trás, talvez, quando começou a falar desses assuntos que nós abordamos agora, da descrença, da aparente descrença na justiça e talvez como um todo, por assuntos como esse. Você tem uma jurisprudência, e jurisprudência só tribunal, né, pode abrir quando acolhe ou aprova, ou, enfim, desculpe o termo técnico, né, e um tribunal regional dá 7-0 numa tese que já tinha uma jurisprudência igual. Opa, peraí, o que é que está havendo?
Eu não vou nem invocar Otto von Bismarck aqui, né? Os juristas aqui entendem pela responsabilidade que eu tenho com aquilo que eu faço. Tá? Outro dia, no café da manhã, a gente falava um pouco sobre esse tema e eu deixei claro a minha opinião. Mas tem duas áreas do direito que eu, pessoalmente, como indivíduo, como cidadão, como empresário, como gestor público, gosto. A primeira é a justiça do trabalho, que eu penso que essa é a justiça do sacerdócio. Né? Não sei quando o advogado representa uma grande corporação que lhe confere uma condição tal para exercer o seu trabalho, né? E achar brecha na lei para vencer as questões e os litígios, né? Sobre o direito no trabalho ou ao trabalho ou do trabalho contra o reclamante. Né? Normalmente o trabalhador é o reclamante na justiça do trabalho. E eu trabalhei numa organização de defesa e proteção aos trabalhadores por uma grande parte da minha vida. Foi o que me trouxe para Salvador, inclusive. Morei um período no Recôncavo, em São Roque do Paraguaçu, distrito da cidade de Maragogipe, e a comarca, ou a vara do trabalho ali, era Cruz das Almas. O juiz lá na época era Dr. Humberto, hoje desembargador do TRT na 5ª Região. Então eu militei muito com a Justiça do Trabalho, com queridos amigos, advogados trabalhistas, num período de 2007 a 2013, mais ou menos. E me apaixonei pela Justiça do Trabalho, porque eu penso que a Justiça do Trabalho ela é a justiça da igualdade, ou pelo menos a que luta para diminuir essa igualdade e garantir, conferir direitos, nos afastando do regime escravocrata. Nós estamos em 2024, só esse ano, até aqui, nós já vimos uma porção, pelo menos eu posso citar 4 casos de matérias de grande repercussão no jornal, de situações análogas à escravidão. Não é? E a gente tem uma justiça do trabalho. Recentemente, inclusive, o tribunal tomou uma decisão de acabar com a vara da justiça do trabalho em Ilhéus, na minha cidade natal, juntando tudo em Itabuna. Não é? Então, me perdoem aqui os senhores desembargadores, mas não sei por que razão. E aí talvez tenha faltado força política e representatividade na minha cidade para vir aqui brigar por um tema tão importante, que você junta 2 cidades que vão dar mais de 400 mil pessoas. Não é? Então como é que você pode ter só uma justiça do trabalho para atender isso? É para não funcionar. E talvez por isso que as pessoas tenham esse sentimento com relação à justiça que tu falaste aqui um pouco. Mas também com a justiça eleitoral. Não é? Porque eu penso que a justiça eleitoral é a guardiã dos pilares da democracia. E com tantas áreas que você podia militar, né, depois das suas experiências de estágio, de concurso em que não assumiu a vaga, o que levou você a escolher o eleitoral e o administrativo para fazer o seu sacerdócio, a sua vocação, o seu propósito de vida? Quando eu tinha a minha vivência, né, da cidade do interior, cidade de interior geralmente é muito movida por política, né? Então se fala em política o tempo inteiro. Isso é muito intrínseco, né, de cidade interior. Então eu carrego de certa forma isso comigo em alguma medida. Quando eu tive a oportunidade, quando eu saio da faculdade, eu não peguei eleitoral. Eleitoral não é uma matéria obrigatória, né, na faculdade de Direito. Eu não tive a oportunidade também de pegar como matéria optativa. E eu tenho a oportunidade, logo quando eu saio, de um grupo de amigos, surgiu o curso de eleitoral da Baiana, que, se não me engano, foi a única... Acho que abriram 2 turmas da Baiana de eleitoral em 2015 e não abriu mais. E aí logo que eu formei em 2015, em agosto de 2015, em outubro abriu uma turma de eleitoral. Eu falei, poxa, tem alguma coisa a ver com a minha trajetória, eu vou me inscrever nessa pós-graduação, e a partir disso eu comecei a moldar ali a minha atuação com base nisso. Atuei nas eleições de 2016, um ano depois. Aí eu falei assim, não, é isso que eu quero. O direito administrativo é uma espécie, na verdade, de complementação, porque quando a gente fala de eleições, a gente fala também
de gestão pública, a gente fala de direito municipal e tudo mais, a gente fala de servidor público, então o direito público é muito integrado, né? Então, a partir daquilo ali, daquele empurrãozinho que alguns amigos me deram, de entrar na pós-graduação junto comigo, para a gente entender melhor como é que funcionava. Num primeiro momento nem era um ideal, né, de direcionamento, era só para ter uma formação a mais no eleitoral. E logo que eu entrei, eu tive uma turma muito boa, que tinham 35 juízes da Justiça Estadual, né, que se tornam juízes eleitorais durante o período das eleições. Então foi uma troca muito boa, foi um network muito bom. Então isso que me levou à advocacia eleitoral, e lá se vão algumas eleições. Se eu fosse Bom advogado, demais. eu ia por esse caminho. Pode ter certeza. Você Bom que está demais. com a gente aqui no Dois Dedos de Prosa, o seu podcast favorito, agora, não se atrase, marque na agenda toda segunda-feira a partir das 20 horas. Está comigo aqui o doutor Odilon Santos, ele que é advogado, especialista em direito eleitoral e em direito administrativo. Você sabe que o Dois Dedos de Prosa, nesta temporada, está tratando de um tema central, a política e os agentes sociais de transformação. Aqueles que estão envolvidos direta ou indiretamente nas decisões que são tomadas sobre a minha vida, a sua vida e a vida de toda a população, de todos os cidadãos. Esta temporada, você já sabe, tem um apoio especial de Jaque Corretora de Seguros. São mais de 17 anos no mercado, atuando em todos os ramos de seguro. Seguro automotivo, seguro residencial, seguro de vida, plano de saúde, consórcios e financiamentos. Segue aí o @Jaque Corretora de Seguro Oficial. Repetindo, @Jaque Seguros Oficial. A Jaque Seguros tem 17 anos no mercado, cuidando do seu maior patrimônio. Nós temos o apoio especial também da Sunflower Fashion Store, a sua loja perfeita, onde você encontra artigos nacionais e importados, bolsas, sapatos, sandálias, roupas, joias, semijoias, tudo para deixar você a mulher potente e poderosa que você é. A Sunflower Fashion Store funciona de segunda a sábado, das 10 às 19 horas. Segue aí o Instagram, @SunflowerSalvador. É ali na Pituba, pertinho de você, fácil acesso e uma equipe top preparada para te receber. Odilon Santos, Advocacia e Consultoria. Lá tem uma turma especializada em eleitoral, em civil, em trabalhista. Se você precisa de uma assessoria jurídica, de uma consultoria, de uma representação, segue aí também o @odilonsantos.adv e o @Odilon Santos. Ele que está aqui com a gente hoje, tratando de eleições, tratando de política, tratando da guarda e da preservação do direito, das leis eleitorais, para que você e eu, cidadãos, tenhamos a garantia de que vamos viver a plenitude dos nossos direitos. Não é fácil. O direito à vida, o direito à cidade, o direito a ter direito. E não pense que a política é esse objeto que a grande mídia tenta transformar em nojento e asqueroso. O maior jurista baiano de maior destaque na história, Rui Barbosa, dizia que política e politicagem não se confundem, não se misturam. Ao contrário, elas se repelem. A política é a arte de gerir o Estado, de governar para aqueles que mais precisam. E quando a gente se cala, os perversos dominam sobre nós e nós ficamos submetidos à sua vontade, os seus ditames e os seus desejos. Não é assim, doutor Odilon? Com certeza. Para a gente ir posicionando e caminhando com a nossa prosa, que está muito boa, passa aí mais um cafezinho. Você está aí jantando, não sai daí não, fica com a gente que o melhor ainda está por vir. Tenho absoluta certeza disso. Tem dois momentos na história, e essa eu me obrigo a saber minimamente, até pela minha prática e pela minha atuação como gestor público, também como militante. As pessoas que me conhecem sabem a minha trajetória do movimento estudantil, a autoridade de governo. Mas nós temos dois momentos que são marcantes na história da nossa jovem democracia.
O primeiro data de 1932, com a chegada do primeiro Código Eleitoral, né? E ali uma série de mudanças importantes foram implementadas, era um período de transição de uma república para outra, né? E aí era Vargas, enfim. E esse Código Eleitoral, ele regulou o processo das eleições federais, estaduais e municipais em todo o país. É aí que pela primeira vez é facultado o voto às mulheres, se obriga os homens até 60 anos a votarem. E esse código ajudou a eliminar fraudes que ocorriam até aquele período. Não é? E uma das medidas de prevenção e contra as fraudes que o Código de 1932 trouxe foi a impressão de fotografia e impressão digital do eleitor, né? No caso, o polegazão, no título eleitoral à época. Em 1996, a gente vive um segundo marco, não é, da justiça eleitoral, né, que foi criada a partir, inclusive, de 1932, desse Código Eleitoral, que é a decisão de automatizar o processo eletivo no Brasil. Né? As eleições até então eram no papel, escrito ou marcado um X no nome do candidato, na chapa, e confusão para todo gosto, não é? Para apuração, conferência, escrutinação dos votos. Né? Acho que esse era o termo, escrutinar os votos. E em 1996 há uma inovação, que é o lançamento, o advento das urnas eletrônicas. Em 2000 esse processo é aperfeiçoado. O modelo que a gente usa ainda hoje de urnas eletrônicas é aquele modelo do ano 2000. Claro que assim como os nossos iPhones, com atualização de software a cada ano, inclusive é lá no distrito, no polo de informática de Ilhéus, na minha terra, que as urnas são fabricadas e confeccionadas. Isso elevou o Brasil a uma outra condição. Né? Tem lugares em que o voto é eletrônico, mas o papel é impresso na hora. Isso gera uma confusão na escrutinação. Vide o que nós estamos vendo mais uma vez na República da Venezuela. Né? Eu que tive a oportunidade de conhecer a Venezuela, ali acho que em 2013, mais ou menos, quando pude lá estar em oportunidades de trabalho. Ainda era Caprilli, o opositor a Nicolás Maduro, que passa exatamente pela apuração dos votos. Né? E o Brasil dá um salto a partir disso, com um sistema eleitoral eletrônico, esse sistema que confere o resultado das eleições de forma rápida, em que vários testes ao longo dos anos são feitos e comissões com a sociedade civil, com cidadãos comuns, são convidados a conhecer esse processo. As urnas passam por fase de teste antes das eleições, mas em 18 de julho de 2022, o ex-presidente da República convoca o chefe de estados, né, representados aqui por suas embaixadas no Brasil, para uma reunião no Palácio e para agredir e atacar a justiça eleitoral, né, o tribunal, e é um modelo de eleições eletrônicas e digitais no Brasil, sobretudo as urnas eletrônicas. Isso ficou muito ruim para a imagem do Brasil no mundo inteiro, porque até então é um sistema que tem a validação do mundo inteiro, que é acompanhada, eleições acompanhadas por organizações internacionais, como é a praxe em todos os países que realizam eleições. O senhor acha que esse modelo ou esse sistema eleitoral no Brasil é seguro e eficaz? Eu acho, na verdade eu sou um grande entusiasta da urna eletrônica. Eu sempre acreditei veementemente que a urna eletrônica entrega um sistema de segurança perfeito para as eleições. Perfeito, rápido, seguro. O ex-presidente teve algumas falas muito emblemáticas, né? E essa de colocar em xeque a capacidade da justiça eleitoral foram uma delas. E foi muito infeliz também, porque ele critica um sistema que ele foi eleito, né? Então isso acaba o colocando em uma certa contradição. Mas a urna eletrônica, eu tive a oportunidade, por exemplo, em
em algumas situações de entender melhor como funciona a urna eletrônica. Tive possibilidade, por exemplo, de acompanhar de perto apurações das eleições, tive oportunidade de ver aberta, por exemplo, a urna eletrônica. E em todas as oportunidades que eu tive, eu percebi que a urna eletrônica entrega realmente tudo de segurança que uma eleição precisa. O modelo de votação do Brasil é referência de fato no mundo inteiro. É um modelo transparente, é um modelo que é testado. A Justiça Eleitoral testa isso junto com os próprios partidos políticos durante o período ali que antecede as eleições. É um modelo transparente, é um modelo que tem criptografia do voto, é um modelo que utiliza de elementos para dar confiabilidade à votação. É o caso da zerésima, por exemplo. Logo no dia da votação, para quem nunca teve a oportunidade de acompanhar, a gente faz a emissão da zerésima, que é um boletim da urna antes do início da votação. Então você retira ali a comprovação de que naquele momento não há nenhum voto computado na urna. E posteriormente a gente tem um boletim com toda a votação depois da aprovação, da apuração. Tem a questão da impressão lá dos comprovantes. Então é um sistema tão capacitado para entregar uma apuração digna de uma eleição, de uma democracia forte como é a nossa, que sinceramente eu acho que é o modelo ideal e não é por menos que é referência no mundo todo. E esse episódio ocorrido, ou que vem ocorrendo na Venezuela, eu estou falando da Venezuela, mas podíamos falar de qualquer outro lugar, porque nenhum regime totalitário ele é positivo, seja ele de direita ou de esquerda, não é? Sou radicalmente contra a modelos totalitários, mas prova quão maduras são as instituições no Brasil. Temos problemas, né? Temos dificuldades a serem vencidas, existe ainda muito flerte entre as instituições. Quando Montesquieu diz que as organizações, os poderes, eles são harmônicos e independentes, não é? Mas ainda assim é melhor um regime democrático do que qualquer outro regime totalitário. Também, como cidadão, não é? Confio, acredito na justiça eleitoral, no sistema no qual é realizado as eleições no Brasil. E diferente disso é a gente voltar para uma contramão, para um período de pré-história, que a criação de um caos serve aos interesses de alguém. E eu queria deixar como sugestão para você o livro do Jairo Nicolau. O doutor Odilon conhece, eu também já fiz essa leitura, por isso que eu estou recomendando. Quem me conhece sabe que eu não empresto livro, porque eu grifo, eu risco, eu escrevo, eu faço resumo, não é? Mas se você puder, adquira esse exemplar. Eleições do Brasil, do Império aos dias atuais. Ele apresenta como se conformam chapas e debate o melhor sistema de voto, não é? Para que você possa ter uma expansão de mentalidade também sobre esse assunto e falar com propriedade. Penso que super vale a pena. E também a indicação literária de hoje, Como as Democracias Morrem. Esse virou modinha, especialmente neste período de 4 anos que o Brasil viveu. Mas é um livro que traz um retrato de regimes ditatoriais de direita, de extrema direita e de extrema esquerda no mundo inteiro, não é? E como por dentro das instituições, aqueles que se elegem com o uso das instituições, com sistemas, não é? Como é o caso que nós colocamos aqui do ex-presidente, que criticando um sistema que lhe conferiu diversos mandatos parlamentares e o mandato do presidente da República, agora se insurge contra esse sistema. Então, super vale a pena também Como as Democracias Morrem, para que você possa ter uma visão ampliada, diferente de tudo aquilo que de forma sutil e leve o Dr. Odilon está abordando aqui conosco. Mas você falou, doutor, o senhor, como prefira, sobre a decisão de estudar o eleitoral depois de formado, porque a política em sua cidade é algo pujante. E isso se conecta diretamente com o tema que eu quero abordar contigo antes de a gente seguir para o encerramento, que eu digo sempre que é no município que a vida acontece. Eu sou municipalista por convicção.
Debati muito isso em alguns momentos na minha faculdade, enquanto formava, estudava para formar em gestão pública, porque às vezes parece que o Estado é um ente abstrato ou apenas um ente interveniente entre as políticas federais e as políticas municipais. Penso que o modelo das assembleias administrativas no Brasil inteiro precisam ser revistos, não é? Porque as assembleias podem mais do que votar título de cidadão, comenda e medalha e chancelar projetos de lei do executivo. Né? Penso que as assembleias podem muito mais, isso claro que passa por uma revisão da lei, das normas, isso é um debate mais profundo e a gente não tem tempo para ele agora e nem é a pauta que nós queremos abordar. Mas digo sempre que no município que a vida acontece, nós somos brasileiros, baianos, mas vivemos em Salvador. Né? A gente não vive no Brasil, a gente não vive ou apenas no Brasil, nós vivemos no município. É ali que o indivíduo precisa de saneamento, educação, segurança, saúde, né, de todos os serviços, porque é no município que a vida acontece. Né? E as eleições municipais, quanto menor o município, mais efervescente, mais bavi essas eleições se transformam. Por quê? Porque é a eleição que mexe com a vida das pessoas. A eleição para deputado estadual, para deputado federal, para presidente é mais distante. Eu vou contar um caso e vou preservar a figura. Mas um jovem prefeito, amigo, recém-eleito, pressionado, né, pelas dificuldades iniciais de um governo numa cidade pequena, numa tarde de domingo entra no carro e vai bater na porta do Palácio de Ondina para falar com o governador do estado. Ele foi barrado pela segurança. Alguém ligou para o dirigente partidário do partido, ligou para o secretário das Relações Institucionais, que é quem cuida dessas relações, que ligou para um dirigente partidário do partido do prefeito. Olha, o prefeito está lá, está na porta do governador, tal, não é assim, ele precisa ir lá na governadoria, tem que marcar uma audiência, tal. E o prefeito entra no carro e volta para trás. Ora, se o prefeito, ainda independente do tamanho do município, é um prefeito, tenta acessar o governador, não estou dizendo que está certo, não. Numa tarde de domingo, o governador em sua casa e não consegue. O cidadão comum consegue que dia? Né? Então, assim, o prefeito e o vereador são, em tese, os políticos mais perto da vida das pessoas. Então, essas eleições mexem com as paixões, né? Como você disse, de um lado tem amigos, do outro tem amigos, mas eu precisava cumprir o dever de quem contratou meu serviço para fiscalizar a lei e o cumprimento da lei eleitoral na minha cidade, num assunto de projeção nacional. E todo mundo tem alguém que está envolvido com alguém na eleição e vira uma grande gincana. Não é? O sentimento das eleições, que eram para ser, na essência, festa democrática, vira um bavi pelas disputas viscerais e uma gincana pela concorrência pelo voto. E quando a gente fala em infringir práticas eleitorais, a gente pensa logo nos candidatos. A compra do voto. Eu me lembro do ex-senador Capi, que foi caçado no estado do Amapá por 1 ou 2 sacos de cimento, que à época custava R$25. Não é? A gente fala na compra do voto, a gente fala na burla da lei, nas candidaturas fraudulentas, no financiamento eleitoral indevido, o famoso Caixa 2. Mas nesse bavi, nessa disputa, o cidadão comum também, então João, Dona Maria, você que assiste a gente agora, está passivo de cometer crimes ou delitos eleitorais. Quais são essas práticas vedadas ao cidadão comum? Por exemplo, eu posso botar uma caixa de som na janela da minha casa e tocar o dia inteiro o jingle do meu candidato? Eu posso imprimir uma camisa, uma bandeira, uma faixa para botar na porta da minha casa, no meu carro, não é? Eu posso aliciar o meu vizinho para votar no meu candidato, seja na minha candidata. Né? Quais são as práticas, assim, a grosso modo, que a gente pudesse aqui enumerar, que ocorrem e que elas são vedadas ao eleitor comum, e que às vezes o eleitor comum nem sabe, né, que está cometendo. O próprio ato de recebimento de qualquer benesse ou pedido de qualquer benesse para entregar o voto, por exemplo. É engraçado porque no interior, de fato, eu digo interior, em cidades menores, né, de fato isso ocorre tanto em ano eleitoral quanto em ano não eleitoral. A prática
é a mesma, e nesse período agora das eleições os ânimos se afloram mesmo e vira uma grande disputa às vezes de interesses, às vezes de posicionamento político mesmo, e as pessoas acabam se envolvendo, às vezes até mais do que os próprios candidatos, né? Eu vejo o cenário da eleição como um cenário que os eleitores acabam brigando entre si, quando na verdade os candidatos são até amigos. E isso, para restaurar determinadas amizades que são desfeitas por conta do cenário eleitoral, acaba custando algum tempo. Mas existem algumas práticas que são bastante características assim de eleitores, né? A exemplo, né, da divulgação de pesquisa. Na verdade, divulgação de enquete e as pesquisas de opinião ali que são feitas na internet, rede social, no WhatsApp, no Instagram. Você faz aquela pesquisazinha ali sem registro na Justiça Eleitoral. Então, a partir de agora, por exemplo, hoje é dia 30 de julho, a partir do dia 15 de agosto, não pode mais divulgar enquete então eu não coleta posso de opinião no meu Instagram pública, perguntar se é Odilon ou se é Raul. A partir do dia 15 eu nem posso mais isso. A partir do dia 15 você não tá pode mais divulgar nenhuma pesquisa que não esteja registrada na Justiça Eleitoral. E isso é muito comum. Isso é muito comum nos grupos, por exemplo, de WhatsApp. Toda cidade tem quando é uma cidade menor, tem um grupo lá que fala de política. Grupo política de Ilhéus, por exemplo. E esse grupo acaba sendo a grande concentração de divulgação de pesquisa, de enquetes, na verdade. Tem penalidade, doutor? Tem penalidade de aplicação de multa. Aplicação de multa. É crime eleitoral. É crime eleitoral e às vezes o eleitor divulga determinada enquete, sofre com uma representação, por exemplo, e fica com essa dívida sem pagar por muito tempo. Isso vai para a dívida ativa, a pessoa arruma um problema para a vida. Entendeu? Perfeito. Então precisa estar atento às situações. Fora isso, tem algumas questões que estão muito em alta, né? Que são os crimes envolvendo fake news. Agora, nas eleições, há um aumento, né, da prática de fake news para favorecer ou para prejudicar determinados candidatos. Isso acaba sendo praticado com muita frequência por eleitores, por apoiadores de determinado candidato, e isso também pode gerar aplicação de penalidade, aplicação de multa pela Justiça Eleitoral. Então, entender que a fake news é um grande problema social, né? A gente tem aí reputações dilaceradas por conta da fake news. Às vezes a gente não consegue reverter no mesmo velocidade que é propagada a fake news. A gente não consegue reverter a reputação de alguém. Então a fake news hoje é considerada um crime eleitoral que pode ser praticado pelo eleitor. Fora isso, e aí é um contraponto, né? O eleitor pode sim manifestar o seu interesse, o seu apoio a determinado candidato. Então pode vestir lá sua camisa com foto do candidato, com o nome do candidato, e tá tudo certo, entendeu? O que o problema está quando efetivamente determinada prática é utilizada para prejudicar alguém. Então, ter consciência de que o recebimento de determinada sufrágio, vantagem. Determinada vantagem em troca do voto é corrupção ativa do candidato que está comprando o seu voto, mas é corrupção passiva também de quem está recebendo. Então, ficar atento para determinadas práticas. A gente sabe que no período eleitoral as condutas
as condutas fraudulentas para trocar benesses por votos são praticadas, o eleitor precisa ficar bastante atento porque pode trazer para si um problema que vai ficar aí para além das eleições. Que aquele benefício do momento não vai compensar. Vai ficar para além das eleições. Perfeito. E eu sempre digo que a gente é capaz de se indignar com a super mais-valia, né? Malas e caixas de dinheiro numa sala de um apartamento. Mas é muito comum ver pessoas estacionando na vaga do idoso, da gestante, do deficiente. Não é? É muito comum, tratava até isso aqui no episódio passado, alguém apresentar um atestado médico falso na escola ou no trabalho porque adoeceu fruto de ressaca de um fim de semana de muita bebedeira e farra, e receber R$2 de troco a mais na catraca do ônibus, na quitanda, no supermercado, e ir embora com a sensação de que se deu bem. Né? E isso tudo é corrupção. Não é? Então, a representatividade política nesse país tem o tecido social que nós vivemos. Né? Ninguém que exerce cargo eletivo, o cargo comissionado em confiança de alguém que o indicou, especialmente no caso de cargo eletivo, chega lá arrombando porta, chega lá porque alguém lhe conferiu, né, o poder de assim o fazer. Caminhando aqui para o nosso fim, na prática, né, como é a atuação do advogado eleitoral num clima tenso, como nós falamos aqui, você até falou da paixão que envolve as pessoas que brigam enquanto os candidatos são amigos ou têm relação de respeito, né, entre si, mas em um clima tenso, entre grupos políticos se enfrentando, muitas vezes de maneira visceral, que os crimes passam até de crimes eleitorais para atentados e crime contra a vida e a integridade das pessoas, nos lugares onde essa coisa é mais efervescente, onde a paixão é mais latente, não é? E muitas vezes inflamando seus grupos e as suas lideranças, os líderes políticos, né? Outras vezes isso é espontâneo, num ambiente onde, na verdade, a única regra e a única lei que parece imperar é o vale tudo pelo poder. Né? Pessoas que querem preservar seus benefícios, seus empregos, políticos que querem preservar seus espaços de influência e de poder, e no meio disso tá o eleitoralista, né? Que diz, aqui não pode, peraí, calma. Como é na prática isso, né? Tá no meio desse fogo cruzado, sendo muitas vezes o cara do não, né? Que contraria as equipes de campanha que querem fazer mesmo vale tudo pelo poder. É uma loucura, resumidamente. Mas é gratificante quando a gente vê o resultado no final, né? A gente colhe os frutos disso tudo. A advocacia eleitoral é bastante interessante porque ela é um pouco diferente da advocacia nos outros ramos do direito. Você passa um pouco pela estratégia de campanha, você fala um pouco de marketing político, você fala um pouco de advocacia, de contabilidade, e aí você acaba, na verdade, vivenciando muito com o candidato esse período de campanha. Por outro lado, estamos aqui para acalmar os ânimos em muitos momentos. Os candidatos, principalmente quem já detém de determinado cargo eletivo, tem a necessidade de manter esse cargo eletivo, e isso acaba fazendo com que, às vezes, o candidato pense em meter os pés pelas mãos. Então, o jurídico está ali para poder segurar as pontas, para ser o cara do não, realmente. É lógico que a gente não está aqui para engessar a campanha de ninguém, então a gente tenta viabilizar determinadas práticas dentro da legalidade, que às vezes vai surtir o mesmo efeito de uma prática ilegal. Eu costumo muito perguntar para os meus clientes em quantos votos aquela determinada prática ilegal vai ser convertida, né? Então, você está pensando em fazer determinada prática e isso vai te dar quantos votos?
Porque se isso te der a sua eleição, vale a pena às vezes você fazer e você sofrer um processo de cassação de mandato pelo resto do seu mandato. Passar o mandato todo se defendendo. Às vezes vale a pena. E no final ser cassado e ficar inelegível. Mas se isso for te dar 20 votos, 30 votos, não faz sentido nenhum você fazer. Então, às vezes é chamar o candidato mesmo para a realidade, para pisar no chão e ter mais paciência. A eleição é um processo eleitoral como um todo, é um processo que gera muita ansiedade em todo mundo, então todo mundo fica muito ansioso pelo resultado e não tem como a gente antecipar as coisas. Então é colocar o pé no chão, se tranquilizar. E por outro lado, já partindo para um ponto assim importante da advocacia eleitoral, muitas das vezes a advocacia eleitoral toma um cenário de protagonismo dentro da campanha. Quando a disputa está muito acirrada, quando os candidatos realmente já não têm tanta cordialidade entre si, o jurídico acaba... A lei é o limite. O jurídico acaba tomando medidas de judiciais e tal para tentar segurar as pontas com base em decisões judiciais. Então a gente costuma, na verdade, adotar determinadas medidas para segurar. Então é uma luta. Eu digo que a advocacia eleitoral é apaixonante, mas depende de muitos esforços, principalmente nesse período de campanha. Já não tem mais final de semana, já não tem mais hora para receber ligação. E os prazos são por hora, prazo por hora. E assim a gente vai até outubro. Muito bem. E o que faz para a gente encerrar e ir embora, já que eleições são de 2 em 2 anos no Brasil, há quem defenda a unificação das eleições novamente e tal. O que faz o eleitoralista depois das eleições, da entrega da prestação de contas aprovada, né, por 2 anos, nesse interstício, o que faz o eleitoralista? Como existe... tem amigos que falam que o seu trabalho é de 2 em 2 anos. Mas não é bem por aí, não. Como são gerados vários processos, tudo vira processo. Então, o registro de candidatura de determinado candidato vira um processo judicial. A prestação de contas vira um processo judicial. Todas as representações viram processos judiciais. Esses processos não esgotam no ano da eleição. Então, acompanhamos esses processos ao longo dos anos até o seu arquivamento. Por exemplo, o processo lá de cassação do DRAP, do partido que gerou a cassação de 2 vereadores, enfim, e a assunção de vereadores novos suplentes nos cargos da Câmara Municipal de Coração de Maria. Esse processo é de 2020 e se encerrou em 2023, há um ano, em junho de 2023. Processo que gerou trabalho aí por 3 anos. E como a maioria dos processos eleitorais. É lógico que é uma justiça muito mais rápida do que as outras, mas esses processos continuam tramitando aí, os processos de prestação de contas também tramitam aí ao longo do ano de 2025 praticamente todo. Tomara que os contratos sejam vigentes pelo mesmo período, né? Fora isso. Senão para pagar a conta de água, de luz do escritório e botar o feijão na despensa é um problema. Exato. Fora isso, Alisson, é acompanhamento, por exemplo, da gestão dos candidatos eleitos. Sim. E aí é trabalho sem fim durante os próximos 4 anos. Doutor Odilon, muito obrigado pelo bate-papo leve. Rendeu aí, não foi, Sérgio? Nós já passamos aí de 1 hora de gravação. A equipe da edição vai ter trabalho com a gente, né? Mas muito obrigado pela sua disposição num período desse de convenções eleitorais, não é, de campanha eleitoral, e o senhor tirar um tempo para vir aqui falar com a nossa audiência, falar com quem nos acompanha no nosso 2 Dedos de Prosa, falar com quem nos acompanha nas plataformas tocadoras de podcast. E eu quero lhe convidar para voltar aqui. Espero que a gente tenha tempo de antes, inclusive, das eleições, a gente poder encontrar de novo, falar de casos em tela. Vou ficar atento aí a casos específicos
não é? E se você também tiver alguma sugestão, manda pra gente, fala no direct do nosso Instagram. Segue a gente aí no nosso canal, Alisson Gonçalves. Lá você vai encontrar o nosso podcast 2 Dedos de Prosa. Nós estamos também em todas as plataformas tocadoras de podcast. Segue a gente no nosso Instagram, @Alisson Gonçalves. E você vai receber conteúdos potentes, como esse conteúdo da história de vida de Dr. Odilon Santos, que sai do interior da Bahia, da cidade de Coração de Maria, para construir uma carreira brilhante de sucesso e para agradá-lo, vitoriosa, para não dizer de muitos triunfos, não é, na militância do direito eleitoral e do direito administrativo. Dr. Odilon, muito obrigado, né, pelas contribuições importantes, pelas orientações e por trazer a sua história de vida para esse espaço, não é, potente, que é o nosso 2 Dedos de Prosa. Eu que agradeço, meu amigo. Estarei sempre à disposição aí para a gente bater esse papo. É importante falar para as pessoas, principalmente nesse período de campanha, que eu acho que está todo mundo envolvido, direto ou indiretamente. É bom que as pessoas saibam. A eleição é um período, né, de muito aprendizado e que vai dar o direcionamento da sociedade, né, para os próximos anos. Então é interessante que todo mundo esteja esclarecido em relação a esse tema. Estarei sempre à disposição aí para a gente debater umas ordens. Coisa boa, coisa muito boa. Você já sabe, eu não canso de repetir, que o 2 Dedos de Prosa é um produto da AG Serviços Especializados. E nesta temporada, especialmente, nós temos o apoio de Jaque Corretora de Seguros. Segue aí o @Jaque Seguros Oficiais, 17 anos no mercado, atuando desde o seguro automotivo, seguro residencial, seguro de vida, plano de saúde, consórcios e financiamentos, porque o compromisso da Jaque Corretora de Seguros é cuidar e proteger o seu maior patrimônio. Temos o apoio também da Sunflower Fashion Store, o lugar perfeito onde você encontra artigos nacionais e importados, onde você encontra joias, semijoias, tudo para deixar você vestida e apresentável como a mulher poderosa que você é. A Sunflower funciona de segunda a sábado, das 10 às 19 horas. Segue aí o Instagram, @SunflowerSalvador. Segue o Instagram, @Jaque Seguros Oficial. E segue também o @odilonsantos.adv e o Odilon, @Odilon Santos. Essa assessoria e advocacia e consultoria para todas as áreas que você precisar, especialmente o direito eleitoral, o civil, o trabalhista, consolidado no mercado, respeitado, um grande escritório que está aí à sua inteira disposição. Muito obrigado por ter estado conosco até agora, pela sua audiência e pela sua paciência. Eu vou embora, deixando para você refletir no livro de Provérbios, capítulo 29, verso 2. E lá está escrito, no livro da sabedoria, Salomão, o homem mais sábio que existiu, foi rei. No sistema de monarquia, quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então fica ligado. Nós estamos num período que vai definir a sua vida e a minha vida. Vai definir o orçamento público para os próximos 4 anos. E quem entrega o voto por qualquer benesse só tem um direito pelos próximos 4 anos, é se manter calado. Nós vamos estar aqui com esse espaço potente, trazendo até o período da eleição histórias de pessoas ilibadas, corretas, que atuam nos diversos âmbitos da política e da justiça eleitoral para que você possa tomar a melhor decisão em 6 de outubro próximo. Fica com a gente e até o próximo episódio.